Agora vamos entrar na mensagem, segunda carta de Pedro. Estamos aqui no quarto culto, falando a respeito exatamente de ser servo de Deus. Pedro entendeu isso. Pedro, grande apóstolo, ele entendeu que o maior título não era esse, do pescador, ou do discípulo de Jesus, do apóstolo, muito mais. Ele entendeu quem ele era. Segunda de Pedro é no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, aí encontra João, Pedro. Segunda de Pedro 1:1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Meu irmãozinho, esse é o título que eu tenho que ter, que você tem que ter. O servo de Deus não deseja mal para ninguém. O servo de Deus, ele sempre está em concordância com Deus. O servo de Deus é aquele que está sempre em obediência ao Senhor. Pedro entendeu que o maior título dele não era o título de apóstolo. Você pode ser juiz de direito, pode ser advogado, você pode ser engenheiro, pedreiro, servente, você pode ser marido ou esposa, você pode ser filho ou filha, o que for, pai ou mãe, antes de tudo tem que ser servo. E você tem que se examinar, eu estou sendo servo, verdadeiramente eu sou servo? Vamos para Romanos capítulo 6, versículo 16. Quem escutou ontem vai ter muita mensagem nova hoje. Romanos capítulo 6, versículo 16. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, aos cristãos que habitavam em Roma: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Vamos lá? Sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu tenho que então parar e tenho que me examinar. Eu estou sendo servo de Deus? Servo é aquele que obedece ao Senhor. Se eu não obedeço ao Senhor, eu nunca vou ser servo. Mas nós vamos ter muitas revelações. Muita gente está na igreja, tem que se identificar, você tem que se examinar, não pode se enganar, você não pode deixar de maneira alguma, você não pode se fazer de servo, mas enxergar o que Deus está querendo te mostrar. Eu sou servo de Deus. O servo não é aquele que está no púlpito da igreja, não é aquele que está sempre na igreja, não é aquele que frequenta a igreja. Claro que ele pode estar no púlpito, ele pode frequentar, deve frequentar, mas o servo é o que obedece ao Senhor, obedece à sua palavra. Jesus falou isso em Mateus 7:21. Mateus capítulo 7, versículo 21. Primeiro livro do Novo Testamento. Esse foi servo mesmo, Mateus. Ele era cobrador de impostos, tinha uma vida boa, porque o cobrador de imposto, ele ganhava e ganhava mais até, tinha muitas regalias, mas era odiado pelo povo. Mas quando Jesus disse, vem, segue-me, ele deixou tudo. Não precisa falar muito com ele, não. Na mesma hora ele abandonou tudo e seguiu ao Senhor. Então, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Profundo isso aqui, né? Não adianta ficar Senhor, Senhor. Aí ele diz, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então você conhece o servo de Deus, não é porque ele expulsa demônios. Claro que o servo de Deus também expulsa demônios. Você conhece o servo de Deus, não é porque ele faz muitas maravilhas. O servo de Deus também faz muitas maravilhas em nome de Jesus. O servo de Deus, ele pode fazer tudo isso, mas ele é conhecido pela obediência. Jesus então diz, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Misericórdia, hein? Eu não quero cair nisso, não quero estar de maneira alguma nesse grupo. Então você tem que se examinar, você tem que olhar para você, olhar para dentro de você e verificar se você realmente está sendo servo. Servo obedece a palavra. Agora, uma nova revelação. Quando eu digo nova, não é nada fora da Bíblia, não. Quando eu digo um entendimento que Deus nos dá, em Josué, capítulo 1, versículo 1, o servo de Deus, ele é discipulado. Por quem ele foi discipulado? Isso aqui é muito para nós, para mim, para você, para quem está no ministério, entenda? Para quem quer entrar no ministério. Isso aqui é muito importante, porque o que você vai ouvir agora? Josué 1:1. Nunca preguei com esse entendimento.
E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés. Ele ainda não era servo do Senhor. Para ser servo de Deus, ele primeiro foi servo de Moisés, irmão. Quem não serve para obedecer, não serve para mandar, irmão. Quem não é servo, nunca vai ser Senhor, irmão. E Jesus, sendo Deus, se despiu da sua glória e como servo ele veio. E obedeceu o Pai até a morte. E na hora de ser entregue aos pecadores, ele disse claramente ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, porque eu sou servo. Eu não estou aqui como Senhor. O centurião de Cafarnaum entendeu que Jesus era servo e era Senhor ao mesmo tempo. Porque disse: Senhor, eu também sou homem sob autoridade. Quer dizer, o Senhor está debaixo da autoridade de alguém. Eu sou servo de Roma, sou servo do imperador. Eu sou servo de Roma. Eu estou debaixo da autoridade, mas tenho soldado às minhas ordens. O Senhor também está debaixo da autoridade do Pai, mas o Senhor também tem soldado às suas ordens. Meu irmão, você tem que ver como está o seu discipulado. Você foi discipulado por um servo do Senhor? Um servo do Senhor discipulou você? Você tem que verificar. Para crescer, para ser uma bênção, para se tornar realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus. Esse homem foi tanto. Depois de tudo, lá em Juízes, que é depois de Josué, Deus mostra que era tanto com ele. O livro de Josué é lindo. No capítulo 2, nós vamos ver isso aqui no versículo 8. Juízes, desculpa. O senhor disse que é a idade? Não. Diz que vamos ficar em Juízes. Juízes 2:8. Diz assim: faleceu, porém, Josué, filho de Nun. Vamos lá, pessoal? Servo do Senhor. Passa para nós. Agora já não era mais o servo de Moisés. Agora ele é servo do Senhor. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus. Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite. Josué teve um momento que o povo de Israel estava muito dividido. Ele disse: pessoal, a quem vocês vão servir? Aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que bonito. Então o servo do Senhor, ele é discipulado pelo servo do Senhor, e ele mostra a obediência e vai crescendo, aí nós vimos isso, o servo obedece, o servo está sempre em comunhão com Deus. Ao servo do Senhor, o Paulo fala a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Nós somos lapidados, pessoal, até chegar isso aqui. Capítulo 2, é pertinho do Pedro. Você estava no Pedro aquela hora, volta o Tiago, Hebreus, o Filemão, o Tito, aí vem o Timóteo. 2 Timóteo 2, 24. E ao servo do Senhor, vamos lá, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. O que mais? Sofredor. Servo de Deus sofre. Nós temos que alcançar esse estágio, mas nós somos contenciosos ainda, não concordamos com uma coisa, não concordamos com outra, e discutimos e debatemos, porque ainda não somos servos ainda, estamos sendo discipulados. Quando chegamos a esse estágio, nós então não entramos em debate, não entramos em discussão com ninguém, somos aptos para ensinar. Vai ensinando. Eu estava conversando com o pastor Hilton e falando a respeito do Judas Iscariote. O Judas viu Jesus fazendo tantos milagres, não é verdade? Judas viu Jesus ressuscitando os mortos. Judas ouviu tanta palavra, tanta mensagem e tanta advertência. Olha, pessoal, um de vocês aqui é do diabo. E era ele. Porque todo mundo fala que Judas traiu Jesus por 30 moedas, não é isso? Mas antes dele trair Jesus, o que ele fazia? Ele estava roubando já na sacola já. Ninguém, o pessoal costuma dizer lá fora que ninguém começa roubando um banco, né? Começa roubando dentro de casa. Começa roubando do pai, da mãe, da carteira do pai. Começa roubando no mercado, na escola, às vezes um lápis do colega, não sei o que, e vai. Como o nosso Brasil, vamos falar numa linguagem alta, não é para fazer alusão a ninguém. Tudo o que acontece vem do meio. As pessoas vão crescendo, e se pode pegar isso, daqui a pouco vai pegar isso. A Bíblia, foste fiel no pouco,
Quem é infiel também no pouco, vai ser infiel também no muito. Quem rouba o pouco, vai roubar o muito depois. É só ter oportunidade, vai acabar chegando lá. Entende? Mas não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos ficar aqui na mensagem. Então eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você. Eu estou sendo servo de Deus, e o servo de Deus, ele é apto para ensinar, porque ele vai formar servos. Só servo pode formar servos. Coloque isso. Só ovelha que gera ovelha. Só servo é que vai gerar servo. Se eu não sou servo de Deus, eu não vou gerar servos de Deus. Claro que eu vou ter as aberrações, como Judas Iscariotes, nós vamos ter. O missionário R. Soares diz, a escola de Judas Iscariotes não foi fechada. De vez em quando nós encontramos, mas não é a totalidade. Você vê que eram 12 discípulos próximos, e um foi traidor, um não se endireitou, um não ouviu a voz do Senhor. Então, é quase 10%. Aí você tem 100, encontra 8, 10, 9 aí que vão ter em rebeldia. Você tem 1000, você pode encontrar uns 80. Você tem 10.000, você pode encontrar uns 800. Não é proporcional. Então Jesus falhou? Não. A Bíblia diz que Deus não fez robô. Um dia me perguntaram, ou não sei se já perguntaram para você, por que Deus não criou o anjo tão perfeito que ele não se rebelasse como Satanás, Lúcifer, se rebelou? Porque Deus nunca criou o robô. Porque sempre Deus deu à sua criação o que? Livre-arbítrio. Perguntaram para a filha de Billy Graham, por que as guerras? Se Deus existe, por que a fome? Por que isso? Por que aquilo? Isso por causa do livre-arbítrio. Ela respondeu, e é verdade. Então nós temos que olhar para nós agora. O que estamos aprendendo aqui? Nós queremos esse título. Eu vou lutar por esse título, você deve lutar por esse título. Qual o título? De servo do Senhor. Você realmente, vou ver quem Deus colocou para me discipular. Eu louvo a Deus por isso, pela vida do missionário R. Soares, que colocou para me discipular. Entenda, me discipula, até hoje sou um discípulo, até hoje continuo aprendendo, mas Deus também ao mesmo tempo já está me dando pessoas para que eu possa discipular também, pessoas que vão estar ligadas no mesmo espírito. Nós temos que ir em você, aí nós vamos para a nossa casa, porque às vezes nós falhamos aqui. Alguém já disse, não sei quem falou, mas alguém disse, todo o sucesso do homem não apaga o insucesso na sua casa, todas as vitórias lá fora não apagam uma derrota dentro de casa. Então nós temos que tomar cuidado, se não estamos formando servos de Deus na nossa casa. Claro que podemos ter lutas, podemos ter adversidade, podemos ter batalhas, mas devemos lutar. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Vamos ter sofrimento, para formar o caráter de Cristo naquela pessoa, para discipular aquela pessoa, mas não podemos esquecer que temos um Senhor sobre nós. Então você tem que se examinar, eu tenho que se examinar. E o bonito é isso aqui, pessoal, o que? João capítulo 15, versículos 14 e 15. O verdadeiro servo do Senhor trata os outros assim. E aí nós falhamos muito. Você vê quando eu falo nós, estamos todos incluídos, inclusive eu. Nós falhamos muito. O quê? 15, 14, vós sereis meus amigos, se fizerte o que vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então o discipulador, aquele que está fazendo discípulos, ele deve fazer isso, não deve tratar a pessoa sempre como servo, mas como amigo. E nós temos que fazer isso, tratar os filhos, são servos, mas são amigos também. Estão sendo discipulados, tanto os filhos naturais, como os filhos espirituais. Que Deus fale mais contigo. Que você lute por esse título, ou que você brigue no bom sentido, no mundo espiritual. Eu vou ser servo de Deus. Eu vou obedecer. Romanos 6,16. Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Então eu vou lutar para ser servo de Deus. E eu já vou continuar na mensagem, eu ia chamar para cantar, mas deixa eu falar agora das bênçãos do servo de Deus, né, pessoal? Como é bom as bênçãos do céu. Isaías 44, 25. Vamos continuar na mensagem. 44, 25, 26. Mas antes de entrar, levanta uma mão assim, por favor. Faz uma oração. Jesus, me ajude a ser servo. Fala para Ele. No meu coração a obediência, Senhor. Eu quero um coração disposto a obedecer. Porque senão eu vou fracassar, Deus, em tudo, meu Pai. Em tudo, se eu não for servo, Senhor. Porque nós vamos ver agora os direitos, os privilégios
dos servos de Deus. Oh, eu quero que o Senhor olhe para mim como o Senhor olhou para Jó. E o Senhor disse: observaste meu servo Jó. O Senhor mesmo chamou ele de servo. Ajuda-me. O Senhor falou: a oração do meu servo Jó eu vou ouvir. Senhor, eu quero isso, Deus. Eu quero esse título do Senhor. Ouvir o Senhor me chamar de servo, servo bom e fiel. Entrai para o gozo do seu Senhor, aquele grande dia, Pai. Jesus amado, eu quero pisar a terra que o Senhor prometeu, a terra que em sonhos vi, Pai. Quantas vezes sonhamos com a nossa salvação, Deus. Sonhamos com a vida eterna, Pai. Sonhamos com a nova Jerusalém, Pai. Como a noiva sonha com seu casamento, Pai. Nós sonhamos com um grande dia do Senhor. Meu irmão, e quem ainda não sonhou, você tem que lutar para ter esse sonho.